A exposição da mega igreja Hillsong e os seus escândalos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e hoje eu vim falar sobre a Hillsong. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e me acompanha até o final. No final eu quero orar com você e quero orar por toda essa situação. É muito triste o que a Hillsong está passando. A Hillsong é uma igreja de referência de várias igrejas que a gente tem hoje. Por muito tempo a gente teve uma igreja bem engessada, ok, uma igreja lá toda tradicional. E quando o estilo church ele veio, ele acabou trazendo muitos jovens e acabou trazendo muitas celebridades e o evangelho começou a ficar um evangelho muito mais tangível, muito mais palpável do que aquela coisa que tinha entre Deus e a igreja. É muito interessante quando a gente nota que a religião ela afastava muitas pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa homossexual queria entrar em algum lugar, não se sentia à vontade na igreja, porque o ambiente não era meio hostil. Até os olhares e até o ambiente, tudo branco e tal, parece loucura, tá? Mas a partir do momento em que você entra numa igreja, numa church, né, com as paredes pretas, com luzes, com fumaça, você assemelha aquilo tudo a uma boate. Tá, mas isso é heresia? Tem alguma coisa de errada nisso? Não, é só um ambiente. Em um lugar da Bíblia está falando como deveria ser o templo de Salomão, como deveria ser a igreja, como deveria ser chamada a casa de Deus, que é casa de oração, isso sim deve ser chamada, mas não importa se a parede é preta, branca, azul, lilás, bege, não importa. O que importa é que quando uma pessoa que está no mundo, que está na vida, que não conhece Jesus, entra num lugar desse e aquele cheiro, né, da fumaça, né, para quem trabalhou, eu no passado trabalhei como DJ e tal, e o cheiro da glicerina, né, da fumaça é muito né, real, assim. Então você entra e tá e você fala, opa, isso aqui, eu conheço isso aqui. Mas e de repente as coisas vão mudando e as canções vão sendo tocadas, as pessoas vão sendo ministradas e aí quando você vai ver entra uma palavra e é tudo muito bem esquematizado e é maravilhoso. Agora as pessoas começam a falar da Hillsong, né? A Hillsong ela teve um grande problema, tá? Que foi com o cara que fundou a Hillsong. Eu vi os 3 episódios do documentário da Hillsong que fala dos escândalos da Hillsong. Aí você não viu ainda. Eu vou te dar um resumão. Se você, de repente, não gosta de spoiler sobre isso, né? Não é um filme. É uma história de uma igreja e é triste, tá? É triste. Então, assim, eu vou te contar algumas coisas. Vou fazer um resumão aqui para você ter uma ideia do que é. Para começar, as pessoas que fizeram o documentário teve um tom meio... Como é que eu posso dizer? Um tom meio agressivo no sentido de punição. Quando, na verdade, Jesus, ele manda perdoar, tem que perdoar. Agora você fala assim, Rico, então você vai passar pano? Não, eu não estou aqui na condição de juiz. Se você pensa que eu estou aqui para falar mal da Hillsong, não. Eu só vou falar os fatos que aconteceram na Hillsong e como a gente lida com isso, tá? Então, o líder principal, sênior, presidente da Hillsong, que na verdade se chamava Hill Christian, e aí depois de um tempo a parte do louvor, que o louvor, assim, a banda do louvor se chamava Hillsong, né? Song, né? Louvor, do som, né? Então a música ficou tão evidente, ficou tão grande, a banda, o ministério de louvor ficou tão grande, o Hillsong, que acabou virando Hillsong. Por que Hillsong? É porque eles eram da cidade de Hill, né? Hill Christian, né? Era a igreja. E aí depois Hillsong, né? Ficou bonitinho, ficou bacana, né? O marketing dos caras sempre foi muito bom. E aí Hillsong. Aí a banda Hillsong foi muito grande. E aí acabou que eles transformaram a igreja, o nome da igreja, em Hillsong. E aí acabou virando tudo uma coisa só. A questão é que o Brian Houston, que é o presidente sênior, era, né, o sênior da igreja, ele acabou ocultando a pedofilia do pai dele, que antes da morte reconheceu essa pedofilia. Ele abusava de um menino há muito tempo e acabou que o Brian, o pai fundou a igreja, mas demorou muito tempo, ele passou para o Brian, que era o filho dele, e aí o Brian ele começou a administrar ali, e a igreja era uma igreja pequena, então ele começou a ir para fora e ver outras igrejas, ver outros lugares, e começou a misturar um pouco as coisas, e aí, enfim, ele viu um cara que era bastante jovem,
que o espírito jovem, um pastor, né, que tinha feito um seminário de pastor, que era o Carl Lentz. E esse cara, ele deu a cara, deu o perfil da igreja jovem, calça rasgada, calça apertada, cabelo, né, com gel, óculos da moda, roupa cara. Enfim, o cara se mostrava de uma forma como um artista, né, como uma celebridade. E ele de fato foi uma celebridade. O Carl, ele conseguiu pegar uma pá de artistas e jovens de uma forma absurda. Pensa muita gente. Brothers do Justin Bieber, que andou com ele, cara, era brother direto, andando pra cima e pra baixo. Teve vários atores, artistas do mundo, né, top de Hollywood, e esses caras iam lá de vez em quando. Tinha uma área VIP, inclusive, para os artistas, né? Inclusive a igreja também reclamava que, pô, às vezes era tanta gente que não dava nem para entrar, mas se chegasse um artista ele conseguia, tinha a área VIP dele lá, enfim. A questão é que o Carl, ele se envolveu num relacionamento extraconjugal, ele traiu a esposa dele. E então veio à tona tudo isso, o cara tava no auge, o cara tava, meu irmão, bombando, voando, e aí ele acabou caindo, né? E então ele também saiu. O Brian acabou demitindo, porque lá nos Estados Unidos as pessoas, os pastores, assim, essa galera, eles trabalham literalmente para a igreja. Se bem que aqui no Brasil também tem muitos pastores que são pagos pela igreja e acabam trabalhando mesmo na igreja, mas tem muitos pastores que são voluntários. Mas nos Estados Unidos, a maioria é ministério de louvor, a galera que trabalha, geralmente essa galera, eles são pagos mesmo. Só os voluntários que eles, como o nome já diz, voluntário, eles acabavam ficando ali e não pagavam nada. Não recebiam por isso, né? Então o Brian também acabou se mostrando envolvido com drogas e bebidas. Se eu não me engano, as drogas que ele usava, se eu não me engano, eram ansiolítico, tá? Então ele misturava, inclusive ele falou com uma galera de uma forma bem agressiva, e o pessoal falou, não, ele estava sob efeito de ansiolíticos e tal, muita pressão. A questão é que a igreja virou um mega evento, um mega espetáculo, uma mega produção, uma mega igreja, e o documentário ele fala muito sobre isso, mas a gente tem que ter cuidado quando vê esse documentário, porque se você é cristão, cara, você tem que ter cuidado para não colocar tudo num pacote só, ok? Aí você é de uma igreja, que é uma igreja de parede preta, que é uma igreja de calça apertada, de calça rasgada, de gel. Esse cara, ele era super vaidoso, o Carl Lentz, ele é, né, um cara muito vaidoso, saradão, cara anda de skate, bermuda abaixo da cintura, né, o cara com o cabelo da moda e tudo. Atrai muita gente? Atrai, mas é complicado, você tem que saber lidar com isso. Vamos pensar, tá? Ó, vamos lá, sai do espiritual, vamos aqui, ó, cabeça normal, tá? Não precisa ser espiritual para isso. A Bíblia diz que existe líderes. Jesus falou, olha, tem líderes de 1000, né? Tem os líderes de 100, centuriões, tem líderes de 10, tem líder de 5, os talentos. Tem um que recebeu 10, um que recebeu 5 e um que recebeu 1. Se você é um líder de 100 e está liderando 1000, cara, vai subir a cabeça, você não vai conseguir lidar com isso e certamente vai se afundar. A gente não está falando de super-homem aqui, tá ok? A gente está falando de pessoas, que têm depressão, que têm libido, que têm, cara, um monte de sentimentos, um monte de coisa aqui dentro acontecendo. São seres humanos e a gente erra, tá? Mas quando você está dentro da Bíblia, quando você está pautado na Bíblia, a probabilidade do erro ela é menor. Você falar de Deus, você invoca o poder de Deus. Agora, você falar com Deus, você invoca a presença de Deus. De novo, quando você fala de Deus, fala dele, tá no púlpito falando de Deus, você tá trazendo o poder. Agora, quando você está falando com Deus sozinho, você está trazendo a presença. Então, por muitas vezes, falar de Deus no púlpito é muito fácil. Se você não tem uma experiência com Deus, se você não tem um contato com Deus, se você não tem uma intimidade com Deus, isso vai te levar para a ruína. Pode ser o pastor que for, pode ser o pastor da NASA. Se o cara não tiver um momento com Deus, se ele não tiver tempo de qualidade com Deus, e assim, não espaçar isso muito não, ficar, não, faz um tempão que eu não oro, não estou em casa, não, porque está tendo muito trabalho, muita pregação, eu estou tocando muito, eu estou cantando muito, e raramente estou orando, raramente. Quando você ora, fala com Deus sozinho, é totalmente diferente. Aí você tá, é igual falar em línguas, quem acredita, né? Falar em línguas você fala e se edifica sozinho, tá?
na igreja e tal, a Bíblia diz, fale 2 ou 3 no máximo, né? Mas, cara, falar em línguas quando você fala sozinho, você está se edificando. A palavra diz se edificando. Agora, quando você começa pregando e tal, e não tem momento com Deus, não fala com o Criador, não tem essa intimidade, você só atrai o poder. E é isso que ele fazia. Ele falava com propriedade, falava com autoridade, as pessoas vinham milhões e milhões e milhões. As pessoas querem um lugar para estar, as pessoas querem um lugar para se encontrar, e elas se encontravam nesse lugar. Agora, o problema, e isso me dá muita tristeza, é a quantidade de pessoas que se desviaram depois disso. A quantidade de pessoas que saíram da igreja e não querem nem ouvir falar de igreja. Talvez você seja um desses. Mas a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela não te machuca, ela não te prejudica. Os homens sim, os homens eles te machucam, os homens te decepcionam. Os pastores, olha aí, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser diácono, pode ser de célula. Cara, líder, ele tem a probabilidade de te machucar porque ele é gente como você, é homem como você. Jesus, ele era, apesar de ser Jesus, o Filho de Deus, ele era homem também, só que ele permaneceu sem pecado. O que eu quero te dizer aqui é que a Hillsong é uma igreja maravilhosa. A estrutura que eles trouxeram é muito boa. Tudo que eles fizeram, maravilhoso. Porém, eles caíram. Não eles, não foi a igreja inteira. Tem muito pastor lá que eu tenho certeza que é sério. Agora, muitas coisas foram acobertadas. Muitos líderes tinham problemas e eles acobertavam. Quando eram um membro, eles eram muito severos, inclusive com os membros. Né? Não pode transar antes do casamento, não pode isso, não pode aquilo, mas parece que nos bastidores um ou outro acabava bebendo, acabava fazendo vergonha e tal, e eles escondiam isso, coisa sexual escondida. Então, o que eu quero dizer para você? Se você está na sua igreja, conhece os bastidores da sua igreja, se houver alguma coisa que está fora da Bíblia, e a Bíblia fala que o povo de Bereia era um povo mais excelente, porque eles viam o que estava sendo pregado no altar e comparavam com a Bíblia. Se a tua igreja, se as pessoas da sua igreja, se você conhece os bastidores e você está vendo coisas que não são de Deus, não são coisas que são bom testemunho, coisas que na frente da câmera traria escândalo para as pessoas, começa a repensar sobre esse lugar que você está. Às vezes é melhor você estar numa igrejinha não tão parede preta, não tão, mas que o pastor, os líderes são pessoas que levam a Bíblia a sério. Então assim, mas eu não quero mais igreja, eu não quero mais saber de igreja. A igreja é necessária. O livro de Hebreus fala sobre a necessidade de congregar. Se você pensa que Jesus veio para cá e não formou igreja, você está enganado. Jesus, ele formou 12 líderes, e esses 12 formaram um monte de líderes. Para quê? Para fazer discípulos. Jesus disse, vá e faça discípulos em todas as nações, em todos os reinos, em todos os lugares. Pregai a toda criatura. Se você está em casa com Jesus no seu coração, como é que você vai pregar a toda criatura? Como é que você vai pregar? Como é que você vai fazer discípulos dentro da sua casa? Não, minha família, eu faço meus discípulos. Não, a igreja é um lugar que você vai, você é ajudado, você é abraçado. Você vai nessa igreja e você abraça e ajuda pessoas, é mútuo. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Fala de quantidade. Não precisa ser 1000, pode ser 2 ou 3 mesmo, literalmente. A questão é que você precisa. Igreja é necessário sim. A igreja é bom que você vai, quando você... eu vejo na televisão. Quando você vê na televisão não é a mesma coisa. Quando você está lá, as canções e tudo que acontece é justamente para te levar à adoração. Nesse documentário fala que as músicas pareciam com Coldplay. E é verdade, a gente já avançou, gente. A gente não tá mais naquela época de... Não, a coisa mudou. Agora a gente tem teclado na igreja, agora a gente tem bateria. Tu não sabe o que é... o crente suou para a bateria entrar na igreja, para a guitarra entrar na igreja. A tubadora, enfim. Hoje a gente tem uma mente diferente, mas uma mente bíblica, tá? Porque tem uns pastores que agora estão se revelando e estão dizendo que, não, homossexualismo não é pecado. A Bíblia fala que é pecado. Tem várias passagens sobre isso, mas não é isso que eu quero falar, tá? A questão é que, a partir do momento em que os pastores, eles são tão inteligentes, eu estava conversando hoje com os amigos sobre isso, são pessoas tão inteligentes, tão acima do normal, que eles começam a distorcer algumas coisas, como disse o cara para Paulo, muitas letras te fazem delirar. Então esses caras de tão inteligentes, eles estão ficando loucos e estão começando a distorcer a Bíblia. E coisas que são
são fatos na Bíblia que são incontestáveis, os caras já estão começando, não é bem assim e tal. Então eu prefiro ficar com a Bíblia antiga, eu prefiro ser quadrado, eu prefiro continuar no que eu sei que dá certo. Aqui tem coragem. Então ficar mudando as coisas não é legal. Tem até inclusive uma lei aí que estão querendo colocar para alterar a Bíblia, tá? O pessoal quer alterar a Bíblia. Cara, a Bíblia é inalterável. Se você pega os pergaminhos, cara, tá tudo lá certinho, é como tem que ser. Agora, a Bíblia mesmo fala, ai daquele que alterar um tio ou um ponto dessa palavra. Se os homens querem mudar, a consequência é com eles. Eu prefiro ficar com a minha Bíblia, ela inalterável, do jeito que tá. Eles falam que a música, né, envolvente, e até tem uma mulher que falou assim, você tá lá adorando a Deus e quando começa a música, aquilo começa a mexer com o teu emocional. E será que você tá emocionado ou você tá sentindo a presença de Deus? A verdade é que quando você pega a canção, te emocionando ou não, você tá levando aquele culto ao Senhor, aquela emoção, aquela lágrima, aquilo tudo você joga no altar, aquele incenso, independente da música, do acorde, tudo inspirado para te fazer chorar, para te fazer envolver. Cara, você tem que ser inteligente. A Bíblia fala de uma mente racional. Quando você é racional, você faz as coisas. É premeditado? É. Você entra, se sente bem na igreja, parede preta, tecladinho, agora o famoso worship, né? Adoração, né? 2 acordes, 3 acordes, né? Os músicos ficam pau da vida. Mas ali, se aquilo se te facilita você chegar a Deus, maravilhoso. Você não está entrando num transe, você está falando com Deus, você está orando. A canção, ela te envolve, te leva a Deus, você chora, se emociona, não sabe nem porquê, mas você está ali. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem te convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, se a música é Coldplay ou não é, meu irmão, está sendo para a glória de Deus. A Bíblia diz, tudo que fazei, se tem louvor, se tem canção, se tem salmo, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é meio malicioso esse documentário, tem que ver com calma, tem que ver com a mente de Cristo, porque o fato é que Satanás ele quer tirar as pessoas da igreja. Quanto menos pessoas na igreja, melhor. Eu vou te falar, o Justin Bieber, ele acabou dando uma declaração ali e ele saiu da Hillsong, tá? Então, para mim, o Justin Bieber está saindo um excelente cristão. Pode falar o que for, ele é polêmico, o cara faz, acontece. Mas, cara, eu creio que a semente foi plantada ali e o cara tá avançando. Ele até falou, ele não tocou o nome do Cal, mas ele falou, cara, tem pastores que se acham estrelas, se acham, né, o máximo e tudo, não são estrelas, não são. Pastor nenhuma é estrela nenhuma. Ninguém é estrela, a estrela é Jesus. E quando você entra numa igreja que só fala de vitória, mas não confronta o pecado, então tem coisa errada. O pecado deve ser confrontado sim, mas o que serve para você também serve para mim. O que você não pode fazer é bíblico, o que eu não posso fazer é bíblico. Aí somos nós. Independente de ser pastor, querubim, serafim, a quarta pessoa da Trindade, cara, não interessa. A Bíblia é para todo mundo. E você... não é para pensar que o Evangelho é chato, gente. Pelo amor de Deus, o Evangelho é tranquilo, o Evangelho é maravilhoso. Até no documentário o pessoal fala, lá pode entrar com qualquer roupa, você pode entrar de qualquer jeito. E é verdade, você pode entrar de qualquer jeito. Agora, a Bíblia permanece fiel. A embalagem, o rótulo pode ser diferente, pode parecer meio Coca-Cola, pode parecer meio jovem, mas a palavra, ela é imutável. A palavra é real. Que em nome de Jesus você possa entender que qualquer igreja que você conhece, que os homens caíram, Jesus nunca caiu. Jesus nunca vai te decepcionar. Continua na igreja. Procura uma igreja séria, procura pessoas sérias, que essas pessoas vão te ajudar a te colocar num lugar mais excelente. E você também vai ajudar essas pessoas, mas para isso é necessária a eclésia. Por isso é interessante o ajuntamento, a igreja. Isso é importante. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Eu abençoo, Pai, esse meu amigo, essa minha amiga que está vendo esse vídeo. Que a vida dele seja transformada, a vida dela seja transformada, Senhor. Que a sua mente seja transformada. Em nome de Jesus, Pai, clamamos que a tua igreja, Senhor, seja a tua igreja, a noiva de Cristo, sempre brilhante, sempre reluzente, a igreja, não pessoas. Em nome de Jesus, Pai, traz a nós essa mentalidade de que o Senhor é maior do que qualquer tipo de denominação, que o Senhor é grande, que o Senhor brilha, é o Senhor. Nós estamos ali para te adorar, para glorificar o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse momento. Ser com cada um desses, que eles tenham, Senhor, a melhor fase da vida deles, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Pai. Amém. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e curte também. Quando você curte aqui, o YouTube ele sabe que essa mensagem é interessante, que esse vídeo é importante para algumas pessoas. Tá bom? Fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.